Uma boa noite a todos aqui presentes e também para os de casa que estão nos acompanhando online. Nós queremos começar o nosso culto novamente com esse desafio, começando a louvar ao Senhor, e nós queremos nos prender à letra que nós estamos cantando, né? Para que o nosso coração esteja nessa letra e que aquilo que cantamos, né, possa expressar o que vai pelo nosso coração. Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habitar, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Eu quero saudá-los com uma palavra bíblica que nós encontramos em Jeremias, no capítulo 18, versículo 4. Jeremias, capítulo 18, versículo 4. Ali nos diz a palavra de Deus: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Deus levou Jeremias à casa do oleiro para ensinar a ele uma lição. Jeremias estava ali observando o oleiro, e repara que quando o vaso se quebrava, do mesmo material o oleiro fazia outro vaso. Deus diz a ele: assim como o vaso na mão do oleiro, são vocês nas minhas mãos. Não sei se você já se deu por conta, mas realmente na nossa vida é assim. Eu e você estamos sendo moldados por Deus. Um vaso pode parecer perfeito aos olhos das pessoas, ou até mesmo aos nossos olhos, mas quem o criou tem um olhar diferente. Ele sabe onde estão os defeitos. Às vezes até parece que somos perfeitos, mas Deus é quem nos avalia. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado desfigurou, desconfigurou a nossa imagem. Por isso, de vez em quando, parece que Deus literalmente desmonta a nossa vida, e com o mesmo material Ele começa uma nova obra. Ele vai fazer isso até chegarmos à perfeição. Então, estejamos prontos para o tratamento de Deus. Não queiramos argumentar com Ele.
Às vezes dói, mas Deus quer nos preparar, não para aqui somente, mas para a eternidade. Que Ele possa nos refazer no dia a dia, como o oleiro faz com aquele vaso que se quebra, que está imperfeito. Nós queremos orar assim como estamos. Querido Deus e Pai, eu sou barro e Tu és o oleiro. Que privilégio estar em Tuas mãos. Eu não estou na mão de nenhum mercenário, de nenhum inimigo, mas estou nas mãos desse Deus que me diz muitas e muitas vezes que me ama. E obrigado que eu posso chegar a Ti e me colocar nas Tuas mãos como eu sou. E o Senhor que me ama vai me moldar naquilo que o Senhor quer. Ajuda-nos a confiar nisso. Ajuda-nos a crer que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Senhor, obrigado por esta palavra maravilhosa. Ajuda-nos, Senhor, a não murmurarmos tanto, a reclamarmos tanto quando o Senhor está nos moldando, mas sim a só agradecer, porque Tu dizes: em tudo dai graças. E nós queremos agradecer. Ajuda-nos a agradecer, a reconhecer no dia a dia que nós estamos em Tuas mãos. Obrigado, Deus, por este culto, obrigado por este momento de louvor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida de cada um que está aqui nos assistindo, obrigado pelo Teu Santo Espírito, que vai tocar o nosso coração, que vai nos ajudar a adorar e a louvar. Assim nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. O salmista, ele nos diz: bendirei graças ao Teu nome por causa do Teu amor e da Tua fidelidade. Nós admiramos mais um atleta, né? Nós estamos perto das Olimpíadas, né? Um atleta poderoso, né? Que vai nos representar nas Olimpíadas, do que Deus que o criou. Nós cantamos mais em louvor a um time de futebol do que a Jesus que nos salvou. Embora façamos assim, não há maior verdade do que essa. Nós somos de Deus e Ele nos ama com amor imutável e eterno. Essa é uma palavra para nós adorarmos e louvarmos com esses hinos que nós vamos cantar. Salmos de louvor, cantemos para o Senhor, pois cada dia que passa Ele nos dá mais amor. Salmos, salmos, salmos de louvor, cantemos para o Senhor,
te bendizer. Nós jamais vamos ser completamente felizes aqui na terra, simplesmente porque nós não fomos feitos para viver nela com pecado. É claro que nós temos momentos de alegria aqui, né? Nós captamos os lampejos de alegria, né? Conhecemos momentos e dias de paz, mas nada disso pode se comparar com a alegria que Deus tem reservado para mais adiante. Nós queremos cantar um hino que fala da grandeza de Deus, da natureza maravilhosa. Se aqui é lindo e admirável, imagina na eternidade com o Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. És tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Jesus, ele morreu em nosso favor, mesmo quando nós ainda éramos pecadores, nos diz a palavra, né? Mas nós, quando amamos, nós amamos com expectativas. Dizemos, eu te amo, mas te amarei ainda mais se... O amor de Jesus não tem nada disso. Nenhuma condição, nenhuma expectativa, nenhuma intenção, nenhum segredo. O amor dele por nós era e é aberto e limpo. Ele diz, amo você. Mesmo se você me decepcionar, amo você apesar dos teus defeitos. Vede que grande amor. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido, filhos de Pai.
repetir, né? Nós queremos continuar nosso louvor e fazendo uma declaração. Muitas vezes nós somos confrontados por Deus mesmo, quando Ele diz: você não pode ter 2 senhores, 2 tesouros, mas só um. Porque ou você agradará a um e vai aborrecer o outro, ou vice-versa. Ele é único, mas não porque Ele quer ser único, porque Ele é. Nós possamos cantar esse hino em adoração a Ele. Invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Que assim seja. Boa noite a todos, irmãos e irmãs que estão aqui. Boa noite para quem está acompanhando a gente online. Tem uma pergunta para vocês. Quem foi espantado pelo frio hoje? Quem deixou de vir no culto hoje por causa do frio? E pensou assim: tem online, eu estou em casa, vou ficar em casa curtindo o calorzinho debaixo da coberta. Coloca lá nos comentários, você vai ter que se entregar agora. Como você está assistindo esse culto? Se tem alguém de pantufa, se já está de pijama, se está debaixo das cobertas. Quem está assistindo, agora vocês vão ter que se entregar, porque quem está aqui é herói da resistência, né? Enfrentando o vento, o frio. Legal que vocês estão aqui, legal que vocês estão acompanhando online, mas eu vou querer saber como é que você está lá, como é que você está em casa, se está normal, como sempre, ou se está debaixo das cobertas. Quem está com
aquecedor ligado, lareira ligada? Conta pra gente aí. Conta pra gente, a gente quer saber, né? Nós aqui, felizmente o vento parou, então não tá tão gelado assim, né? Tá friozinho, deu até para abrir as janelas aí de boa, né? Tá dando para enfrentar. E eu não sei vocês, eu aqui tô de boa, assim, não tá tão frio, né? Bem aquecido aqui no pescoço, dá uma esquentada legal aí. Mas estou curioso para saber como é que vocês estão em casa. Contem pra gente aí. Vou dar trabalho para o Pedro. Hoje o Pedro está anotando os comentários. Aí, Pedro, anota aí como é que a turma está. Se tem alguém muito diferente do normal aí. Legal, gente. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versos 27 a 32. Alguém já decorou esse texto? Eu acho que tem gente que daqui a pouco vai pegar no meu pé, né? Roberto, roubaram o resto da tua Bíblia? 3 vezes que você já prega sobre esse mesmo texto? Não tem outro texto da Bíblia para pregar? Vamos lá, talvez já decoraram, né? Aí alguém muito esperto ia responder assim: bom, eu vou parar de pregar a hora que a gente viver assim, do jeito que a Bíblia está dizendo para a gente viver, né? Que esse texto está nos falando, aí a gente para de falar dele e passa para o próximo. Não, estou brincando. Mas realmente, né? A palavra de Deus, ela nos impacta e ela nos desafia dia a dia. E tem diversas questões aí que vão nos desafiar e vão mostrar como nós devemos viver. E hoje eu quero falar, então, é a terceira mensagem, o terceiro culto dessa série, né? Levantar-se, é possível se levantar a partir do chamado de Jesus. E então quero convidar você para a gente ler juntos esse texto. Lucas 5, 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. No Evangelho de Mateus vai falar do nome Mateus. Mateus é o nome dele, que escreveu o Evangelho de Mateus, é um nome em grego. E em hebraico, em aramaico, o nome dele era Levi. Então Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Até aqui a leitura desse nosso texto. Eu hoje quero falar: quem está de pé, ajude o outro a se levantar. Nós temos um versículo bíblico, né? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E é muito interessante essa história do Levi. Com uma palavra, Jesus diz: siga-me. Essa autoridade, esse impacto da palavra de Deus indo direto no nosso coração. Mateus estava sentado, Levi estava sentado. Esse sentado, ele simboliza nessa história toda aquela vida dele longe de Deus. E ele se levanta. O chamado de Jesus nos possibilita levantar. E levantar é a mesma palavra que significa ressurreição. Ou seja, ele se levanta para essa nova vida que Jesus tem para nos oferecer. Sabe, tem coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos. O Mateus não tinha condições de se levantar, o Levi não tinha condições de se levantar sozinho. Mas a palavra de Deus produz uma nova realidade. O chamado de Jesus, quando Jesus
palavra dele fala ao nosso coração, fala a nossa vida, as coisas mudam para nós. Nos abrem novas possibilidades, nos abrem novos caminhos. É possível levantar para a vida nova, para a vida eterna. Então o que o Mateus faz? Mateus se levanta. Eu vou falar Mateus, vou falar Levi, vou misturar o tempo inteiro, tá? Os meus filhos já pegam no meu pé quando o pai fala um negócio, ele confunde os nomes e tudo, mas é sempre o mesmo, tá bom? Então o que o Levi faz? Ele se levanta, nós já falamos disso, ele segue e continua seguindo, e agora, o que ele faz? Ele faz uma festa para Jesus. Ele faz um banquete para Jesus. Ele se levanta, ele segue e ele faz festa. Ele se alegra, ele celebra aquilo que ele experimentou, aquilo que ele está vivendo, esse seguir, esse discipulado com Jesus. Quem é levantado por Jesus também recebe uma responsabilidade. Quem é levantado por Jesus recebe a graça de participar do reino de Deus. Jesus, ele não é assim que ele simplesmente nos salva do pecado, da perdição e do inferno e nos deixa largado ali em algum lugar, não. Ele nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado, para o reino de Deus. E participar do reino de Deus é participar do projeto de Deus para a história da humanidade, para todas as pessoas, para o projeto de salvação, de redenção dos pecadores. Eu e você e de toda a humanidade. Quem é levantado por Jesus é inserido no agir de Deus nesse mundo. Pensou que especial isso? Que Deus, ele poderia fazer pedras falarem. Ele fez um jumento falar. Pode fazer pedras falarem? Especial, então, ele colocar pessoas como eu e você para realizar o seu projeto, para fazer parte do projeto dele, do reino de Deus aqui nessa terra, nesse mundo, para anunciar o reino de Deus até que o reino venha por completo, até que Jesus Cristo volte de novo. Pastor Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte sobre esse chamado de Jesus. Ele diz: graça, o chamado da graça de Deus. Graça é água sobre terra sedenta, consolo na angústia, libertação do caminho auto-escolhido, perdão de todos os pecados. Isso é a graça de Deus. Mas a graça de Deus sempre custa a vida. Custou a vida de Jesus e custa a nossa vida também diariamente. Porque experimentar, viver dessa graça nos impacta de tal forma que toda a minha vida é dedicada a esse Deus, a esse Senhor. Levi foi alguém que, quando seguiu a Jesus, ele não olhou mais para trás. Jesus disse certa vez, quem tem posto a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Ele pensou, sujeito que está lá segurando o arado, o cavalo na frente, o boi puxando o arado lá na frente, e se ele olha para o lado, ele vai fazer tudo quanto é caminho, menos seguir o caminho reto e conseguir arar a terra. E Jesus usa esse exemplo para falar também do discipulado, do chamado para ser discípulo, seguidor de Jesus. Levi foi alguém que não olhou para trás. Se seguir a Jesus não tivesse dado certo, os pescadores, Pedro, Tiago, João e André, eles poderiam voltar atrás, poderiam voltar para o serviço que eles faziam antes. Talvez eu tenha que começar de novo, reformar o barco que ficou lá na areia e tal, Mas dá para voltar para a água de novo. E foi até o que o Pedro quis fazer,
Depois da ressurreição, ele estava com a consciência pesada, né? O que eu faço agora? Neguei a Jesus. Olha só, né? O Pedro até tentou voltar para a profissão. Mas também aqui, para quem às vezes pensa, né? Diz, bom, agora não tem mais jeito, né? Jesus não abandona os seus. O Pedro até pensou, eu vou voltar para trás, eu vou esquecer esse negócio aí, não tem mais jeito, não tem mais lugar para mim depois do que eu fiz. Mas Jesus não abandona os seus. Aqueles que o Pai lhe deu, diz Jesus, eu não os soltarei da minha mão. Jesus vai até o Pedro, vai até aqueles que de repente pensaram, não tem jeito, não tem como recomeçar, não tem como voltar atrás. É uma palavra também para a gente, né, que muitas vezes passou por situações aí, diz, e agora, né, o que eu faço? Jesus não abandona os seus. Isso não é palavra para a gente pensar, diz, bom, então eu posso fazer o que eu quero, de jeito algum, porque isso sempre custa a vida, custou a vida de Jesus, mas é palavra que nos vem ao encontro quando estamos arrependidos. E aí, Jesus nos encontra de novo, nos traz de volta para si, né? Ele chamou Pedro de volta, chamou Pedro lá ao redor da fogueira, assou um peixe com Pedro, deixou o Pedro falar, colocar para fora o que estava no seu coração e falou também para Pedro, vai lá, vem comigo, seja aquele que cuida das minhas ovelhas. Jesus traz de volta aqueles também que de repente não conseguiram, ele não abre mão dos seus. O Levi, quando ele deixa o seu emprego, ele acabou com todas as possibilidades de retorno. Ninguém aceitaria de volta um homem que simplesmente abandonou o seu escritório, se levantou e foi embora, sem explicações. Ele não tinha mais volta. O banquete que o Levi faz é o testemunho de que ele abriu mão de tudo para algo que tinha muito mais valor para ele. Eu estou, não sei se vocês já perceberam aí nas pregações, né? Nos últimos tempos aí eu tenho pregado muito sobre o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas eu tenho estudado ele nesse tempo, tenho lido ele diversas vezes e tem me chamado muito a atenção. Como o Lucas ele coloca dessa forma, né? Ele vai contando a sua história dessa forma de que seguir a Jesus custa a vida inteira. Seguir a Jesus é abrir mão de tudo. E o Levi achou uma alegria tão importante, né? Uma alegria tão impactante na vida dele, que ele pôde abandonar toda a sua vida passada, tudo aquilo que ele tinha construído, ou aquilo que ele tinha destruído, e agora ele queria apresentar o seu novo Senhor para Jesus. O seu novo Senhor para os seus amigos, né? Ele queria apresentar Jesus para os seus amigos, para os seus associados, as pessoas que ele conhecia. Uma coisa que me chama muito a atenção nessa história é que Levi não faz um banquete para si mesmo. Levi oferece um banquete, faz uma festa, né? Um baita de um festão lá na casa dele, convidou todos os amigos, convidou Jesus, os discípulos. Ele não faz a festa para ele, ele faz a festa para Jesus, ele faz isso em honra a Jesus e ele convida os seus amigos. Esse banquete é para que os seus amigos, os seus associados possam saber quem é esse Jesus. Levi não começa simplesmente a participar de uma igreja, ele não começa a participar de programas que antes ele não ia, mas agora toda a sua identidade muda a partir do relacionamento com Jesus. E essa é a lição do dia de hoje, a mensagem de hoje, né? Aquele que está de pé, ajude o outro a se levantar. Muitas vezes é assim que nós pensamos que a igreja deve nos servir, que a igreja deve fazer aquilo que nós queremos, que nós precisamos, estamos só pensando na gente, nas nossas necessidades como cristãos, como membros dessa igreja, queremos ser atendidos, queremos ter coisas boas, queremos ter momentos legais, especiais,
E quando veio a pandemia, né, que a gente não pôde vir presencialmente, como isso nos feriu o nosso ego. Eu acho que ali foi uma oportunidade que Deus quis dizer para nós: meus filhos, claro que eu sinto que vocês não podem se encontrar, eu gosto de ver vocês se encontrando, como é especial isso, como eu sei que vocês têm essa necessidade, mas vocês não podem ficar presos a um templo, e vocês também não podem ficar presos a uma telinha de um aparelho, de um celular ou de um telão de uma televisão. Vocês não podem ficar presos a isso. Seguir a Jesus, o Evangelho, o discipulado é muito mais do que isso, é vida no seu dia a dia, é caminhar com Jesus no seu dia a dia, é uma nova identidade, não é só participar de um programa ou de outro, é uma nova identidade, é uma nova prioridade. O Levi agora, ele se importa com aqueles que ainda não conhecem o seu novo Senhor. O objetivo da igreja, o objetivo de uma comunidade, não é ter atividades para o nosso entretenimento religioso. Falei semana passada, né, um estudo lá de um pastor norte-americano. Ele olhou as estatísticas, né? O norte-americano gosta de estatísticas, né? E ele olhou, fez as contas e tal, quanto tempo que a pessoa trabalha, quanto tempo faz isso, faz aquilo, quanto tempo vai na igreja, culto, se importa com as coisas de Deus. E a conclusão que ele chegou foi de que nós relegamos a vida de fé às atividades de lazer. Andar com Jesus não é coisa que a gente faz no tempo de lazer. Discipulado, seguir a Jesus, não é algo de domingo. Domingo também, a gente precisa do domingo, mas isso é outra história. Mas o discipulado mesmo, ele acontece no dia a dia. E essa história aqui, ela nos mostra então a identidade da igreja, a identidade do cristão. Não é ter atividades para entreter os membros, mas é chamar as outras pessoas, compartilhar a salvação que experimentou em Jesus Cristo. Compartilhar aquilo que Jesus falou ao seu coração. E o Levi foi tão impactado com uma só palavra. Ele se levanta e vai. Isso impactou ele. E quando Jesus vem até nós, tudo muda. A vida muda, a identidade muda, as prioridades mudam. As pessoas que Deus usa são as pessoas que estão no processo do discipulado. As pessoas que Deus usa também nos dias de hoje são as pessoas que estão nesse processo do discipulado, são aqueles que seguem a Jesus no seu dia a dia. No nosso texto nós temos o Levi fazendo um banquete, Jesus, os amigos dele, publicanos, outras pessoas, outros pecadores, dizem outros textos bíblicos, né? E nós temos também os personagens que aparecem depois, os religiosos, os fariseus e os mestres da lei, que eram da mesma facção dos fariseus. E eles aparecem no nosso texto como um contraste com essa atitude de Levi. Para começar, eles provavelmente não estavam no banquete. Eles só ficaram sabendo dele. Porque se eles estivessem lá comendo junto com eles se tornariam impuros. Eles estão questionando os discípulos. Como é que pode que vocês comeram com eles? Como é que pode que Jesus está comendo com eles? Porque naquela época, comer com alguém significava amizade e total aceitação da outra pessoa. Se eu estou comendo contigo, é porque eu te aceito do jeito como você é, eu te amo do jeito como você é. É isso que significava comer com alguém naquela época. E os fariseus não comiam com os publicanos. Não, eu vou me tornar impuro e eu não concordo com ele, eu não aceito essa pessoa. Eu rejeito ele, não quero nem chegar perto, me afasto dele. Eles criticam os discípulos, querem se dizer religiosos.
Mas comem com essas pessoas, para eles não havia chance de recomeço, não havia chance de arrependimento. Começar de novo, começar do zero. Por isso, vocês lembram da história do Jesus e do Nicodemos, né? É tão espantoso quando Jesus fala para o Nicodemos para ele nascer de novo. Ele se pergunta: como é possível começar do zero? Apagar tudo aquilo que eu já vivi, não tem como. E aí Jesus fala, do nascer do alto, do nascer do Espírito Santo. E é esse nascer quando Jesus vem até nós. Ele pessoalmente fala conosco e se dirige a nós. Você quer ver uma igreja viva? É aquela onde os membros, onde os cristãos, onde as pessoas que frequentam, que participam daquela igreja, estão mais preocupados com os de fora, com os que não conhecem a Jesus, com os seus colegas, com os seus amigos, do que com as suas próprias necessidades. É uma igreja onde as pessoas estão mais preocupadas que os seus irmãos, os seus amigos da igreja, seus irmãos na fé, sejam cada dia mais parecidos com Jesus. Sejam cada dia mais identificados com Cristo. Sejam cada dia mais semelhantes à imagem de Deus. Que a imagem de Deus na pessoa de Jesus Cristo esteja sendo formada no coração, na vida, na identidade, no jeito de falar, como responde para as pessoas, como conversa um com o outro. Que esteja cada vez mais parecido com Jesus, com as atitudes de Jesus. No trabalho, nos estudos, no dia a dia, no meio das outras pessoas, quando está sozinho. O pastor norte-americano Larry Osborne, ele disse num vídeo que eu vi aí esses dias, mais ou menos assim: nosso objetivo não é colocar pessoas sentadas nas nossas cadeiras. Nós vamos ter cadeiras novas daqui a pouco, né? Semana que vem já vão estar aí. Nosso objetivo não é ter pessoas sentadas nas nossas cadeiras. Estamos presos a isso muitas vezes. Agora estamos atrelados também às visualizações, né? Vamos ver quantas pessoas assistiram o nosso vídeo, estão online no nosso culto. O nosso objetivo não é ter muitas pessoas na comunidade, na igreja, como membro. Claro que quanto mais pessoas estiverem na comunidade, sentadas nas cadeiras, queremos ter as cadeiras para poder ter mais pessoas sentadas aqui. Mas esse não é o objetivo final, esse é o meio. Porque o objetivo final é que as pessoas conheçam a Jesus, andem com Jesus, se convertam, se arrependam dos seus pecados, sejam cada dia mais parecidas com Cristo. Botar uma cadeira aqui não é para ter gente enchendo a igreja. Que bom se a igreja estiver cheia, mas é para que a pessoa que esteja sentada nessa cadeira possa conhecer melhor Jesus, possa ser mais parecida com Jesus, ou ter pessoas nos assistindo online, para que você que está assistindo online, para quem está assistindo, para quem vai assistir agora, para quem vai assistir em um outro momento, de repente, por um acaso, pegar e assistir esse vídeo, para que seja mais parecido com Jesus. Nosso objetivo é evangelizar e discipular as pessoas. O evangelismo, discipulado, viver com Jesus, acontece no dia a dia. O serviço do reino de Deus acontece no dia a dia. A igreja, o culto, os programas que nós temos, eles estão aí para nos auxiliar, nos preparar para servir no dia a dia. Ali que a gente investe o dinheiro da igreja, o tempo das nossas lideranças, para preparar o corpo de Cristo. Efésios 4 vai falar isso. Deus concedeu dons, diversos dons, para preparar o corpo no seu testemunho, na sua vivência. Eu acho muito legal que o Levi, ele não inventa nenhuma programação nova. Eu vou fazer agora um evento especial lá na igreja, assim, assado. Não! Ele chama na casa dele
Provavelmente ele já tinha chamado aqueles amigos muitas outras vezes, porque afinal de contas eram as únicas pessoas entre si que eles podiam se encontrar, né? Porque os outros, os religiosos, não encontravam eles, não comiam com eles. Então, para eles não estarem tão sozinhos, eram as pessoas com quem eles se encontravam. Levi chama essas mesmas pessoas, mas agora de um jeito diferente, para contar, para mostrar: gente, eu tenho algo novo para falar para vocês. Eu quero mostrar Jesus para vocês. Olha só, esse homem, o Messias, o Salvador, ele falou para mim, estava lá sentado, vocês viram ele passar até, de repente, talvez vocês se pensaram: o que deu com o Levi que saiu, levantou aí de uma hora para outra, saiu correndo, o que aconteceu com ele? Eu estou aqui para contar isso para vocês, o que aconteceu comigo. Vocês conhecem a minha vida, sabem da minha história. E aí chegou esse homem aí, ele disse: segue-me. E quando ele falou isso, eu entendi: isso aí é a palavra de Deus para mim. E eu quero seguir esse homem e eu vou abandonar toda a minha vida anterior para viver com ele, para aprender com ele como é que se vive com esse Deus. Eu acho muito legal que o Levi ainda não sabia muita coisa, né? Até semana passada a gente falou isso, né? Ele segue e continua seguindo, né? Essa continuidade do segmento do discipulado é exatamente porque ele precisava aprender de Jesus. Ele não sabia muita coisa ainda, mas ele não precisa saber quase nada para convidar os amigos e falar para os amigos aquilo que ele experimentou de Jesus. Ele só precisa saber que Jesus é o Senhor dele. Ele não precisa saber nenhuma outra coisa, porque ele vai contar aquilo que Jesus fez para ele. Ele vai falar daquilo que ele tem experimentado com Jesus. A melhor maneira de andar com Jesus é fazer o que ele faz, e ele faz isso. Levi faz aquilo que Jesus fez com ele. Convidou outros para andar com Jesus. Eu acho isso fantástico. Ele estava lá: eu não sei muita coisa ainda, eu vivi minha vida inteira longe de Deus, agora estou aqui com esse Senhor, esse Mestre que é Deus encarnado, e agora o que eu faço? E ele vai e não sabe nada ainda e convida outros para andar com Jesus também. Discipulado, ele não acontece na religião. Eu falo de discipulado, é esse seguir a Jesus e ao mesmo tempo esse andar com outras pessoas para que elas também conheçam a Jesus. Acontece no calor do dia a dia, quando se volta para o mundo, mas quando o mundo não tem mais domínio sobre o nosso jeito de ser. Ele volta, o Levi volta, né? A gente diz: o Levi não voltou a sentar, mas ele volta para ter contato com aquelas pessoas, mas agora não mais para viver do mesmo jeito. Ele não é escravo mais do mundo, ele é liberto do mundo. Jesus veio para o mundo e ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo não se isolando do mundo, mas venceu o mundo quando não se moldou ao mundo, quando foi diferente, não cedeu às tentações, quando negou ser um milagreiro, quando negou ser um rei como outros reis deste mundo, quando não veio para receber glórias, honras e sacrifícios, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E assim Levi aprendeu. E Levi fez isso também. Eu não sou mais desse mundo, mas eu ainda estou nesse mundo. E eu sou enviado para esse mundo para que mais pessoas possam conhecer dessa vida. Dietrich Bonhoeffer, né, esse pastor, ele escreve um livro chamado Discipulado. E ali, nesse livro, ele vai falar exatamente isso, né? Que a radicalidade do chamado de Jesus acontece, a radicalidade do discipulado acontece exatamente quando nós voltamos para o mundo, dizendo: nós não somos mais escravos do mundo. Eu posso me envolver no meu trabalho, sabendo que eu preciso arrumar dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso de sustento, eu preciso progredir também no meu trabalho, ter objetivos e toda aquela coisa, mas sabendo: olha, esse aqui não é o objetivo último da minha vida. Eu tenho um Deus
E esse Deus se chama Jesus Cristo, é esse Deus que eu sirvo, e Ele vem em primeiro lugar na minha vida. Nós temos todas as divisões políticas aí no nosso país também, inclusive entre cristãos, divisões. Que vergonha isso para nós cristãos. Onde é que já se viu? Esquecemos que o nosso Senhor está em primeiro lugar e não os partidos políticos. Como cristão eu posso me envolver na política também, mas eu preciso saber que política não resolve o problema da humanidade. Eu tenho um Senhor maior, que se chama Jesus Cristo, e é Ele que resolve o problema maior da humanidade, e é a Ele que eu sirvo aonde eu estiver, em todas as áreas da minha vida. Então ali o meu trabalho, a minha vida ganha sentido, diz Bonhoeffer, quando minha vida é vivida, é exercida no discipulado de Jesus. O perdão e a graça de Jesus não isentam ninguém da obra, mas nos chamam com mais insistência ao discipulado. Aquele que está de pé, aquele que conheceu Jesus, ajude outro a se levantar. Em especial, quando a gente vê pessoas que entenderam isso. Infelizmente tem pessoas que acabam desistindo no meio do caminho também, porque elas não entenderam. Elas só entenderam a primeira parte, o chamado à salvação. Acharam, poxa, que legal. Mas ficaram no meio do caminho, não seguiram o restante. E essas pessoas elas vão acabar se perdendo lá pelas tantas. Elas vão voltar para a velha vida, para a estrada larga, para a porta larga. Mas quem recebe o chamado ao discipulado e entende, Jesus está me chamando para dedicar minha vida inteira para Ele, ele vai experimentar essa alegria, essa felicidade, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a críticas. Levi foi criticado aqui, mas ele vai experimentar. Diz, olha, eu encontrei o sentido maior da minha vida. E não, mesmo se tiver problemas, dificuldades, se for difícil, eu sei que eu tenho um Deus que, na hora que eu quiser desistir, Ele vai chegar lá, vai me chamar, me dizer, vem aqui perto de mim, fazer uma comidinha para ti, vou te cuidar, vou te restabelecer e você vai cuidar das minhas ovelhas, cuidar das pessoas que eu tenho colocado diante de ti. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças porque Tu nos chamas, segue-me. Tu vens junto conosco quando nós estamos dispostos a chamar outros também. Eu acho muito legal, Senhor. Você não mandou o Levi fazer uma festa para ti ou alguma coisa assim, mas o Levi teve essa intenção e o Senhor foi junto. Muito legal como o Senhor abençoa também os nossos planos e projetos, as nossas ideias, o nosso desejo de te servir. E o Senhor abençoa. Eu te peço que o Senhor esteja com a nossa comunidade, com aqueles que estão assistindo o nosso culto. Desperta-nos para o discipulado, para esse andar contigo sempre de novo, Senhor. Possamos também receber essa palavra nessa noite como uma palavra de ânimo, de orientação para a nossa vida, de discipulado, de andar contigo e de chamar outros para andar contigo, para serem mais parecidos contigo. Senhor Jesus, carrega-nos como igreja em nossas lutas e desafios. Também quando temos vontade de desistir, quando estamos cansados, tristes ou sobrecarregados, Tu nos dizes, venham a mim. Nós queremos também chegar a Ti.
com aquilo que se passa em nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos alguns avisos. Tem aniversariante nessa semana que está comemorando o aniversário hoje, ontem. Tinha gente fazendo festa, né? O Arthur Affini Estimamiglio, dia 20, na terça-feira é o aniversário do Arthur. Amanhã é o aniversário da minha irmã, a Tina Cristine. Não sei se eles estão assistindo. Sei que o seu Haroldo e a dona Joana estão assistindo ali, mas amanhã é o aniversário dela. Estão comemorando aí lá em Indaial também o aniversário dela hoje. De aniversariantes são esses, então. Faça parte desse projeto também do Dose de Esperança. O tema do Dose de Esperança, o tema do mês de agosto vai ser Não Temas. Como é que você pode participar do Dose de Esperança? Não temas, não tenha medo, né? Algo nesse sentido assim. Você pode procurar um versículo bíblico que fale sobre não ter medo. Não ter medo das circunstâncias, não ter medo das coisas, da coragem que o Senhor nos dá, do ânimo que o Senhor nos dá. A gente confia também que vocês estão lendo a Bíblia e que Deus está falando com você. E aquilo que Deus falar com você, compartilhe isso. E uma maneira de compartilhar é por meio do projeto Dose de Esperança. Então, separe um versículo bíblico com esse tema, né? Não temas, não tenha medo. E aí você pode separar também uma imagem. Quem souber colocar a imagem e o versículo já preparar isso tudo, aí a gente já encaminha direto para mim ou para a Débora e a gente, no mês de agosto, vai postar nas redes sociais. Se você não souber isso, pode escrever. Ou só pode dizer, eu gostei desse versículo, coloca ele lá. Se você quer dizer até por que escolheu esse versículo, o que ele chamou a atenção, pode compartilhar também por escrito ou manda um áudio, né? A gente vai tentar compartilhar esses testemunhos de vocês também por meio do Dose de Esperança, tá? Mas a imagem vai ser do versículo bíblico, não é daquilo que a gente achou, ou falou, né? Ou aprendeu do versículo. É o versículo, é ele que a gente compartilha. Tá ok? Programações. Essa quarta, o estudo bíblico vai ser exclusivamente online, porque a partir de quarta-feira vai estar sendo colocado o nosso forro aqui, né? Que vocês doaram, que ajudaram aí para a gente conseguir consertar, tirar o forro que estava caindo aqui. Agora podemos colocar um forro novo. Essa semana vai ser feito isso. Que Deus abençoe também o trabalho deles e Deus abençoe as dádivas aí que foram doadas também para isso. Na quinta-feira tem um estudo bíblico lá em Gravatá, a turma do Gravatá sempre se encontrando, quinta-feira às 15 horas. Na sexta-feira, 21 horas, final da semana, né? Terminou tudo das coisas da semana, temos o nosso encontro de oração. Eu acho legal, o pessoal já manda pedidos durante o dia, né? Na sexta-feira ou às vezes até durante a semana, compartilhando motivos de oração. Então, para sexta-feira a gente orar juntos. E os jovens, tem uma pausa aí, tá? Nos próximos 2 sábados, os jovens vão dar uma pausa, depois eles se encontram de novo a partir do mês de agosto. Se você quiser contribuir, também você pode fazer isso, tem o QR Code aí, né? O pessoal que está online, no QR Code tem os dados bancários, tá? Dá para fazer via Pix, mas é Pix com dados bancários, tá? Nós não temos ainda a chave Pix. Ou você pode entregar durante a semana aqui também os seus dízimos e suas ofertas. Quem está online, as ofertas, quem está presencial aqui, né? As ofertas podem ser feitas no final do culto, tem a cestinha ali na saída do culto. Isso de avisos. Vamos ver quem estava online com a gente? Quero ver se alguém colocou, se estava de pijama, se estava de pantufa. Alguém botou? Alguém se entregou? Olha aqui, vamos ver. Aonde? Atrás? Tem gente atrás aqui. Tá. Então vamos lá. Quem estava junto com a gente? Esther Krieger, Cider Márcio Kuchenbecker. Esther, é a primeira vez que a gente vê você, né, Esther Krieger? Bem-vinda aí, legal que você pode acompanhar a gente também.
Nos alegramos. A Dona Maja disse: eu preciso me cuidar do frio, né? Ultimamente a Dona Maja estava vindo, hoje, esse vento frio aí não dá para vir, né? José e a Singrid, o Damian e a Marília, a Irmgard, seu Haroldo e a Dona Joana, né? Falei que ele estava aí online também. A Marlise, direto de Benedito, com a Dona Vale. A Úrsula Sabine, que é a minha tante Ula, né? Minha tia, irmã da minha mãe. A Sally e a família dela, né? As filhas, a Ruth e a Raquel. A Neide Guimarães, Marcão, e eles estão aí com visita da Alemanha, né? Com o João aí, que fez aniversário essa semana, visitando aí, tá passando um tempo em casa aí junto. Legal, um abraço para vocês. A Dona Ruth, né? Minha sogrinha lá em Curitiba. Sogrinha deve estar com o aquecedor ligado, né, Dona Ruth? A Dani e a Liz Nicole, Lauret, a família Muschitz, Estimo Amigo, né? Reunida aí a família inteira, olha só. A Liana, a Tânia, o Renan, o Márcio, a Paulo, o Arthur, o Daniel, a Shirley e o Fabiano. Todo mundo junto aí assistindo. A Gisele, a Luísa, o Ronaldo. Família Gutbier, direto de Concórdia. Nelson postou aqui, né? O Nelson, a Débora, a Cleonice e o Davi Luiz. A Dona Velha, o seu Gerson. A Marli de Souza, acho que era isso, né? Marli também é a primeira vez que eu vejo o seu nome aí nos comentários. Bem-vinda também, um abraço para a senhora. O Evilme Grangeiro, direto de Curitiba. O Zicart Euque, a Rosângela Gomes, a Rosângela e o José, a Nilva e o Joel, Valmor de Souza, é isso, Peu? Valmor e a Rafa lá de Timbó, o Richard, também conhecido como Elon Musk de Balneário Camboriú, a Nilve e o Silas Grangeiro, o Jean e a Dona Zelina, e o Gustavo e a Amanda. Legal, gente, um abraço aí para vocês. Temos alguns pedidos de oração, eu já vou olhar os pedidos. A Liana diz aqui: estamos na sala debaixo de cobertas e com aquecedor. A Cida diz que não está tão frio. Nelson, estamos em Concórdia com 6 graus, nem está frio mesmo, Cida, lá em Concórdia está 6 graus, então aqui para nós não está frio. Evilme, lá em Curitiba, aqui está frio, de tarde tinha muito vento. E a Nilve, vou ligar o aquecedor. Legal. E tem mais um pedido de oração aqui. Os pedidos de oração: nós queremos orar pelo seu Gerson, tem a cirurgia aí pela frente, a Dona Ana, e a viagem missionária da Catherine. Está em viagem missionária lá para a divisa com a Venezuela, lá em Roraima. Vai passar 2 semanas lá num projeto missionário de acolhimento, atendimento aos venezuelanos na área da questão ali, né? Imigrados, assim que fala, fugidos da Venezuela, mais ou menos isso, né? E então trabalho na área de saúde e de evangelismo. Nós temos aqui a Singrid, que agradece pela visita do irmão, o Valdi, o Damian, agradecer que estamos vivos e temos oportunidade de seguir aprendendo a palavra de Deus, e consigamos achar o caminho para estarmos mais perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Gisele pede oração pela saúde dela, que está com Covid, e agradece que o Ronaldo e Luísa não estão. Poxa, Gisele, que coisa, vamos orar sim. A Dona Ruth pede oração pela recuperação do José, marido da tia Lídia, né? A Lídia é irmã da Dona Ruth, e que fez cirurgia na perna. E o Evilme pede oração pela família, a Elisandra, que é filha, e o Evilme, filho, e pelo presidente, o Jair Bolsonaro, né, presidente do Brasil. E também nós queremos ainda orar pelo seu Silas e a Dona Nilve Grangeiro. Vamos orar então? Querido Deus, obrigado por esse tempo de culto e de comunhão. Obrigado que Tua Palavra venha até nós, que podemos aprender da Tua Palavra, possamos sempre estar no Teu caminho, Senhor Jesus. Pedimos pela saúde da Gisele. Obrigado que o Ronaldo e a Luísa não estão com Covid, mas pedimos pela saúde dela, Senhor.
cuida dela, guarda ela, ampara ela também nesse momento e cuida da família como um todo. Pedimos pelo José, o tio Zé, esposo da tia Lídia, pela cirurgia que ele fez na perna, pedimos pela sua recuperação. Também a Singrid agradece pela visita do irmão, o Valde, e colocamos nas tuas mãos também a família do Evilme, a Elisandra e o Evilme filho, e oramos também pelas autoridades do nosso país, pelo presidente Jair Bolsonaro, pelas demais autoridades, todo o Congresso, presidente do Congresso, do Senado, todos os deputados ali, também todos os envolvidos na área das leis, juízes, ao mesmo tempo também as autoridades municipais e do nosso Estado, Senhor. Colocamos todos eles nas tuas mãos e pedimos, ó Pai, que tenham em primeiro objetivo servir para o bem da população, não olhar só para os seus projetos de poder, mas saberem que são colocados por Ti para servir a população e não servir aos seus próprios interesses. Pedimos que o Senhor esteja ajudando aqueles que têm esse desejo. Às vezes a gente não consegue perceber todas as coisas na política. Pedimos que o Senhor também traga à luz aquilo que é verdade no momento certo. E assim oramos, Senhor, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. E assim te abençoe o Todo-Poderoso Deus, desde agora e para sempre. Amém. Seja uma bênção no seu dia a dia, uma boa noite a todos.